Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. A gente quer dar continuidade à nossa conversa sobre Nossa Senhora das Graças, sobre Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, aparição que ocorreu no ano de 1830 em Paris, em que Nossa Senhora aparece para sua vidente Catarina de Labouré. No vídeo passado a gente já conversou então sobre o contexto dessa aparição histórica. Agora a gente quer dar uma ênfase, e também lá nós comentamos sobre as previsões acertadas que Nossa Senhora fez a Catarina de Labouré. E hoje a gente quer conversar sobre a aparição em si. Tem algumas coisas bastante importantes, as coisas bastante interessantes aqui. Então, primeiro, quem é a vidente de Nossa Senhora? Nós já conversamos anteriormente sobre esse contexto dessas pessoas que Nossa Senhora escolhe. Catarina de Labouré, ela nasceu em 2 de maio de 1806, era filha de uma família, uma grande família que estava relacionada à época, uma família de agricultores, com o trabalho com a agricultura. Aos 9 anos, morre a mãe de Catarina, que viria depois a ser Santa Catarina, de Labouré, e ela ela escolhe Nossa Senhora para ser a sua mãe. Ela já diz isso, a Nossa Senhora em oração. E era uma jovem, à época, e o pai, ela desde a infância já se notava que ela tinha um gosto, um apreço muito, muito grande pelas coisas que eram de Deus. Já haviam ali muitos traços de santidade na vida daquela criança ainda. Então, o que se conta é que era uma menina já que depois da primeira comunhão, ela já se recolhia mais, ela não era uma criança comum, no sentido de que não era tão inclinada a brincadeiras, aquilo que as crianças normalmente fazem, mas era uma menina já voltada para a oração. Na próxima casa dela havia uma capela, ela ia todos os dias a essa capela. Conta-se que ela recusou pelo menos 2 propostas de casamento que chegavam para ela. Então ela queria, sabia-se que ela queria ser religiosa, ela já era mística, mesmo há muito tempo. Você já via uma menina com uma tendência muito grande a gostar dessas coisas de oração, voltada mesmo para a oração, para as coisas de Deus. Então o pai dela, ela queria ser religiosa, mas o pai não queria. A mãe já tinha morrido. Então o pai manda a filha para Paris para trabalhar com um irmão esse que tinha um restaurante, e ela ajudava ali a servir às mesas. E ela segue ali a sua vida amando do pai, como o pai queria. Entretanto, quando ela faz 23 anos, ela deixa de necessitar da permissão do pai para entrar em uma ordem religiosa. Então ela, a contragosto do pai, ela entra na ordem religiosa, na época, ali mesmo em Paris, em janeiro de 1830. Ela já era mística. Santa Catarina já via Nosso Senhor, já tinha visões de Nosso Senhor, inclusive teve visões de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é fundador da ordem, a Ordem das Filhas da Caridade, que foi a mesma ordem que ela entrou. Então ela entra para a Ordem das Filhas da Caridade, e São Vicente já aparecia para ela, já tinha visões de Jesus, já tinha visões de São Vicente. Entretanto, Nossa Senhora mesmo não havia aparecido para ela. É interessante que quando vocês tiverem a oportunidade de visitar onde Nossa Senhora apareceu, em Paris, na Rue de Bac, uma rua bem bonita, uma rua bem famosa, até na França, o corpo de São Vicente, há uma igreja próximo à Rue de Bac, próximo à Capela da Medalha Milagrosa, em que está o corpo de São Vicente de Paulo, que era o fundador, então, dessa ordem. Então, ela tinha já essas visões, mas Nossa Senhora ainda não tinha aparecido para ela.
Como eu falei, ela entrou em janeiro de 1830 para a ordem religiosa e, como eu já tinha falado também no nosso comentário, no nosso vídeo anterior, em julho de 1830 ela tem então a aparição. Né? Nossa Senhora aparece para ela no dia 18, né, de julho de 1830. E como acontece então essa aparição? Ela recebeu três aparições de Nossa Senhora, ao que tudo indica, e nessa primeira aparição ela estava dormindo. Ela estava dormindo, uma criança a acorda. Na verdade, era o seu anjo. E o anjo, numa voz mais grave, né, do que é próprio para uma criança, já diz a ela, né, que a Virgem estava esperando ela na capela. Né? É bem interessante isso. Deixa eu ver se eu acho o trecho em que o anjo diz. Mas o anjo vem para ela e diz, olha, a Virgem te espera na capela. Ele diz aqui, olha, irmã Labourré, vem para a capela, a Virgem espera por ti. Que coisa linda, você está deitado um dia e aí o anjo te aparecer e falar que Nossa Senhora está te esperando na capela. E aí, Catarina diz para ele, olha, nós seremos descobertos. Ela estava, então, estava dormindo, estava todo mundo dormindo no convento, né? E o anjo responde para ela, não fique apreensivo, são 23h30, todos estão dormindo, vem, né? Estou esperando por ti. E aí ela passa ali, vai andando ali, chega até a capela, realmente todo mundo estava dormindo, e aí, chegando lá, ninguém percebeu ela indo para a capela. E aí o anjo fica ali ao lado e fala, olha, a Virgem está aqui. Né? E a Virgem, então, o relato é que aparece, ela escuta o barulho de um frufru, né, que na verdade é o barulho da seda, o atrito ali da seda, e então Nossa Senhora aparece para ela. E ao aparecer para ela, né, é muito interessante que Nossa Senhora aparece aqui, digamos assim, né, em 3D. Né, em que sentido? Ela tinha altura, largura e comprimento. Era uma pessoa mesmo, como ela aparecia. E aí havia, então, esse detalhe aqui da aparição, ele chama bastante atenção, ele é bem interessante. E aí Nossa Senhora tinha uma cadeira, Nossa Senhora, então, senta-se nessa cadeira. E aí, né, ao sentar então na cadeira, a Catarina vem então ao encontro dela, se ajoelha e coloca os seus braços sobre os joelhos dela. Né? E aí o relato diz, então ela encosta em Nossa Senhora. Então a Santa Catarina diz, lá passei os momentos mais doces de minha vida, né, ali com as mãos sobre os joelhos de Nossa Senhora, de joelhos, seria impossível para mim contar tudo o que experimentei. É muito interessante que pelo relato do autor aqui, né, que estudou várias aparições, ele refere que foi a única vez que um vidente encostou em Nossa Senhora. Não dá para a gente fazer a comparação aqui daquelas de aparições de Nossa Senhora que não tem esse cunho de aparição. Como assim? Se você pegar, por exemplo, o relato de uma santa que a gente vai falar sobre ela em breve, que é Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani deitava no colo de Nossa Senhora. Só que Nossa Senhora não aparece para ela sob um título. Nossa Senhora é uma relação mais de santificação mesmo de Nossa Senhora. A aparição, a Nossa Senhora entra em um contexto, Nossa Senhora pede muitas vezes divulgação não no sentido do vidente aparecer, mas no sentido de que ela pede para fazer uma medalha e assim sucessivamente. Ela manda mensagens e etc. No contexto de aparição para a Gema, por exemplo, para Santa Gema Galgani ou para São Padre Pio, são aparições para eles, né? Para o processo de santificação deles puramente, que não precisa tornar nada público. Né? Quando eu digo público, é as pessoas conhecerem então que houve ali uma aparição e etc. Né? Santa Catarina vai ficar escondida até o seu leito de morte. Ninguém vai saber que ela era a vidente de Nossa Senhora. Então ela conta que passou ali os momentos mais doces de sua vida também puderam ter a graça de ter tocado o corpo de Nossa Senhora. Talvez isso ajude a explicar porque o corpo de Santa Catarina até hoje é um corpo intacto.
né? Você não desculpa, incorrupto, não teve corrupção, não tem, é um corpo que está ainda, conta-se, né, que tem o rosto rosa ainda. Eu visitei recentemente a França e fui para poder visitar a região, o local da aparição. Infelizmente estava fechado. Em janeiro eles têm uma parada anual, ficam quase um mês, quase todo mês de janeiro parados, e aí você não tem eu não consegui visitar, mas se Deus quiser, ainda Deus há de me dar a graça de visitar o corpo da santa e poder rezar lá. E aí ela tem então essa aparição, né? E aí Nossa Senhora vai, a voz, né? Vai dizer a ela então, a aparição, no caso, Nossa Senhora vai dizer a ela tudo aquilo que eu já falei lá atrás, né? Aquelas profecias como eu trouxe anteriormente, né? Quem quiser encontrar a mensagem, né? Nesse livro, como eu falei, do João Carroll Cruz, As Aparições de Nossa Senhora, você tem, né, a parte em que ele fala sobre, né? Ele descreve aí o que Nossa Senhora falou. Então, aquele contexto que eu disse no vídeo anterior, né, que haverá muita perseguição, a cruz será tratada com desprezo, será lançada ao chão, o sangue correrá, o mundo todo cairá numa perturbação devido a toda a sorte de problemas. Então ela diz, venha ao pé deste altar, aí graças serão derramadas sobre todos aqueles que pedirem com confiança e amor. Então essas profecias, como a gente já viu naquele contexto, elas se cumpriram, né? Ela pediu a Nossa Senhora pede a ela que contasse tudo aquilo que havia acontecido ali ao diretor espiritual, né? E ela disse que ela seria combatida, mas que os tempos serão maus, né? Na França e no mundo. Ela pede para ela rezar, né? E graças serão derramadas sobre todos, grandes e pequenos, especialmente aqueles que procurarem por elas. E ela promete a ela, né? Você vai ter a proteção de Deus e de São Vicente. Eu sempre terei os olhos em ti. Então essa é a primeira aparição de Nossa Senhora, que vai prometer aí derramar grandes graças sobre aquelas pessoas, né, que porventura rezarem. E aí, né, como eu falei, essa é a única vez que tem um relato de que uma vidente toca efetivamente o corpo de Nossa Senhora em uma aparição. E aí depois disso houve a segunda visão. Nessa segunda visão, conta-se que ela estava junto com as religiosas, né, no momento de oração, então Nossa Senhora aparece a ela. É aí que Nossa Senhora vai dar a medalha, né, vai mostrar para ela a medalha e vai pedir que essa medalha então fosse confeccionada. Né? Aí ela tem a descrição que Nossa Senhora estava de pé, toda vestida de branco, havia um véu branco que cobria sua cabeça, o rosto era bem exposto. E é interessante que ela relata aquilo que todos os videntes em uníssono relatam. Nossa Senhora era linda, de uma beleza arrebatadora. O rosto estava bem exposto e ela relatou essa beleza muito grande também. Os pés repousavam então em um grande globo branco. E embaixo havia também uma serpente que era verde com cores amarelas. Né? Então os pés repousavam sobre essa bola branca. As mãos estavam elevadas à altura do estômago, né? Aparecia então à frente dela um globo dourado que representava o mundo. Né? Ora Nossa Senhora olhava para cima, ora olhava para baixo, né? Como representação aí, demonstrando que Nossa Senhora pedia a Deus por nós aqui embaixo. E uma coisa muito interessante que ela relata é que haviam anéis, 3 anéis em cada mão de Nossa Senhora, e esses anéis desses anéis saíam raios, haviam anéis maiores e menores com esses raios, e conta-se, aqui não tem esse relato, mas uma outra referência diz que haviam anéis que não estavam acesos, e Catarina pergunta, né, por que existem anéis que não estão acesos? Ela diz, olha, essas são graças que Deus quer derramar, mas para as quais ninguém pede, as pessoas não rezam. Isso é algo bastante interessante da gente compreender que Deus quer a nossa oração. Se nós pegarmos o Evangelho, a gente vai perceber isso, porque quando o cego aparece a Jesus, Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Então Deus quer ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos, Deus quer ouvir a nossa oração.
Se nós pegarmos outros relatos de místicos, de grandes homens de oração, nós vamos perceber que a oração é algo com o qual Deus não negocia. Em que sentido? Ele faz questão de ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir a nossa voz. Algumas pessoas entram muitas vezes numa espécie de confusão e acreditam que eu não preciso pedir nada para Deus, eu não tenho. Não. É claro que você vai pedir e confiar. Não entrar em nenhum tipo de desespero, tentando de todo modo convencer a Deus de fazer a tua vontade. Não é isso. Mas é que aquilo que nós precisamos, Deus quer ouvir. Então ela diz, olha, existem graças que eu quero derramar, que Deus quer derramar, entretanto, ninguém reza. Então essas graças não são derramadas. Ela diz, né, que as pedras são símbolos das graças que elas derramam sobre aqueles que as pedem. E aí aparece então um monograma com os corações flamejantes, né? Aí aparece, esse globo ele desaparece, e aparece então a medalha de uma forma oval. Acredito que a forma oval da medalha tem uma simbologia também que represente a vida, porque a forma oval, lembrando então o ovo, que é símbolo da vida. Então, aí aparece a imagem, essa medalha e a inscrição, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Uma coisa interessante é que nós estamos em 1830. Lembrando a vocês que o dogma da Imaculada Conceição só foi proclamado em 1854. Então, Nossa Senhora já aparece sob esse título como quem informasse, né, ao povo católico e, de certo modo, também ao Papa. Olha, eu quero o dogma da Imaculada Conceição. E nas aparições sucessivas que acontecerão na França, em Lourdes e La Salette, e também em Portugal, nós teremos Nossa Senhora Imaculada, né? E posteriormente, aí vai aparecer, né, aquele M com uma cruz em cima, que é próprio, que está inscrito na medalha, e embaixo o coração de Jesus, né, o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, que é flamejante, né? E a visão disse, então, manda gravar uma medalha de acordo com este modelo, todos aqueles que a usarem receberão grandes graças. Eles devem usá-la em volta do pescoço, abundarão graças para aqueles que a usarem com confiança. Então, Nossa Senhora mostra para ela a medalha, manda gravar a medalha. Há um processo aí com a questão do diretor espiritual, que às vezes a medalha acaba não sendo perfeitamente confeccionada como a visão, mas a confecção da medalha. Ninguém sabia quem era Santa Catarina, mas a medalha então as pessoas começam a pegar a medalha confeccionada, distribuída para as pessoas, e as pessoas começam a referir grandes milagres e grandes graças. E aí, essa também, sete medalha miraculosa, essa medalha é miraculosa, né? Aí ficou medalha miraculosa, medalha milagrosa, que é tão conhecida, as pessoas visitam lá e tem essa oportunidade de pegar, então, de comprar, né, a medalha, né? Para a minha tristeza, na capela de onde está o corpo de São Vicente de Paulo, estavam vendendo a medalha, eu fui e já tinha, mas o expediente lá era só até 11 horas, e aí 11 horas da manhã, e aí eu não consegui pegar também a medalha. Mas ela tem, então, uma terceira visão, que é quase idêntica, né, à segunda visão, com a diferença aí que Nossa Senhora se deslocou para uma posição acima e atrás do sacrário, lugar onde hoje aparece, então, onde está, lá tem hoje uma imagem de Nossa Senhora. Né? Aí depois de todo esse processo, Nossa Senhora, Santa Catarina, ela fica escondida, né, no sentido de que, escondida a sua identidade. Sabia-se que entre as irmãs, uma delas ali era a vidente Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e tinha muito milagre acontecendo. Mas não contaram, né, mas ninguém sabia. Só sabia, se não me engano, não. Só sabia o diretor espiritual e a superiora. A identidade de Santa Catarina é escondida, né, preservada até o leito de morte. Catarina foi designada para trabalhar em um hospital, né, na Rua de Heide, e aí passou aí os 46 anos seguintes da sua vida desempenhando tarefas servis em favor dos velhos e dos enfermos. Então,
ela morre, né? Ela previu muitas vezes que ela não chegaria ao ano de 1877. Então, em 31 de dezembro de 1876, Catarina morre. Né? Ela foi canonizada, então, depois de 27 de julho de 1947. O corpo dela está ainda na Rue des Bacs, em Paris, número 140, e ainda está incorrupto. Né? O corpo dela disse, né, que a face é rósea até hoje. Na internet vocês conseguem ver fotos com facilidade, só colocar lá corpo de Santa Catarina Labouré. Então, Nossa Senhora aparece, como a gente reviu lá atrás, nesse contexto de guerra, de revolução, né? Mas Nossa Senhora oferta ali muitas graças. Então não importa o momento político que nós estejamos vivendo, não importa as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Em tudo Deus está presente, em tudo Deus está ao nosso lado. E Nossa Senhora tem muitas graças para derramar sobre nós. O que nós precisamos nos lembrar é de que, através da oração, nós obteremos de Deus as graças que Ele tem para a nossa vida. Mas não podemos, de nenhum modo, deixar de orar, deixar de buscar um contato íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Um contato íntimo com a grande Mãe de Deus, Nossa Senhora. Pessoal, esse é um resumo muito básico das aparições, então, de Nossa Senhora a Santa Catarina de Labouré, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né, conhecida também como Nossa Senhora das Graças, porque são muitas graças que o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós. Né? A gente vai prosseguir, então, com essa conversa. Acredito que eu vá falar mais um vídeo mais à frente sobre dar um contexto maior, né, tentar dar um contexto teológico aí para esse episódio da aparição, que ele é muito rico. As aparições são muito ricas, existem detalhes muito importantes, né? Quando Nossa Senhora aparece, por exemplo, em Fátima, né, aqui do lado da imagem, ela vai aparecer com roupa branca, símbolo da pureza, mas também da monarquia europeia, e com coroa na cabeça, né, naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, em que essa Primeira Guerra foi feita também com o objetivo de terminar, enfim, com as monarquias que ainda existiam na época. Então ela aparece coroada, coisa que não era frequente, tão frequente assim nas aparições, né? Apesar de, há muito tempo atrás, né, Nossa Senhora aparece Nossa Senhora do Carmo, né? Quando ela aparece coroada, mas isso lá no período medieval, isso tinha aí bastante tempo. E com a questão de Pio VII, que coloca, né, Nossa Senhora também, começa a trazer Nossa Senhora como Nossa Senhora Rainha. Mas nós sabemos que, independente do regime em que nós vivemos, Nossa Senhora é a nossa Rainha. Né? Em decorrência dessas últimas eleições aqui no Brasil, eu rezava muito a Nossa Senhora pelas eleições e pedia muito a ela que ela fosse aquela que governasse o nosso país. Então, o que eu peço a Deus é para eu viver numa monarquia em que Nossa Senhora é a rainha, numa monarquia em que Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei, independente dos homens, né, mais ou menos sujos, que sejam ou mesmo santos, que sejam responsáveis pelo nosso governo. Que Deus e Nossa Senhora sejam os governadores do Brasil, do mundo, e principalmente da nossa vida, da nossa alma e do nosso coração, que é aquilo que realmente importa. Porque o Brasil vai acabar, mas a minha alma e a sua alma, ela é para sempre. Então, a nossa alma sozinha, ela é mais importante do que toda a história da humanidade. Porque a humanidade um dia vai acabar. Mas a nossa alma, ou ela vai receber a glória celeste, ou a danação eterna. Então, trabalhemos dia e noite pela nossa salvação. Que Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, seja Rainha do Brasil, do mundo inteiro, mas principalmente do nosso coração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós.